Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. E começa agora uma nova conferência de imprensa da Rádio Observador. Trago um artigo que vi na SIC Notícias. É sobre um novo estudo que nos diz que quem publica vários posts por dia nas redes sociais pode tornar-se mais propenso à raiva. Está explicado porque é que o Paulo anda tão irritadíssimo nos últimos tempos. É post atrás de post e depois dá nisto. Há raiva, mas não a versão canina, certamente. Okay. É mais segura. É mais segura esta? Ou... Não, estou a brincar. Ok. Uma nova investigação, o Paulo logo muito interessado, estás a passar por isso, não é? Eu sei. Uma nova investigação diz que existe uma ligação direta entre a atividade constante em plataformas como o X, o Instagram e o TikTok e o aumento da irritabilidade, especialmente entre os mais jovens. Isto porque não só esperam por reações, como na maior parte das vezes essas reações não vão ao encontro das suas expectativas e isso faz com que se sintam zangados ou, lá está, com raiva. O mesmo acontece quando se envolvem em debates ou trocas de mensagens assim intensas. São interações que também têm impacto significativo na saúde mental. Há várias pesquisas que mostram níveis elevados de ansiedade ou depressão a lidar com as reações nas redes sociais. Claro. Há também diferenças em relação à idade dos entrevistados. Quanto mais velho formos, menos raiva sentimos em relação a isto, concretamente. Não só porque quem é mais velho está menos exposto, regra geral, publica menos coisas e depois porque consegue fazer uma distinção clara entre o que é a vida real e as redes sociais e tende a desvalorizar ou a relativizar as reações e até os insultos a que possam estar sujeitos. Os investigadores responsáveis por este estudo dizem que as consequências do uso das redes sociais no mundo real merecem, claro, um estudo mais aprofundado. Fala-se muito sobre isto, mas que nunca é demais pedir a familiares e a professores que estejam atentos ao uso excessivo por parte dos mais novos e, sobretudo, a sinais que mostrem este aumento na irritabilidade dos jovens. Está na SIC Notícias com um link para a revista científica que publicou este estudo. É mais um sobre os efeitos do uso excessivo das redes sociais. Antes era na estrada e que as pessoas ficavam irritadas. Exatamente. Sim, nas redes sociais, sobretudo no Twitter. Agora é a mudança de sentido. Mas não só. Eu lembro-me que há uns anos, e era só no Facebook e publicava muito mais e estava muito mais ativo. E, claro, agora com a idade já. Não, já. Nem no Facebook. No Face. Reparaste que a Maria João nem falou do Facebook. Não fala. Já não e dizem que os piores é o Instagram e o X. Mas havia, o X, quanto mais tu publicas, mais reações esperas, mais reages também a essas reações. Estas interações. E estás sempre num estado de... E depois não conseguem desligar daquilo. Não, de ver, é muito difícil. Como tu reagiste, queres ver a resposta. E imagina, depois ficas à espera não sei quanto tempo de uma reação e quando pensas que a reação já não vai acontecer, ela acontece quando já não estás à espera e voltas. Claro. E é bom libertar-te desse peso. Bem, eu vou aqui uma notícia que vi no New York Times e também é uma notícia que fala de um peso que existe sobre alguns pais. Esta notícia tem o título When Your Son Goes MAGA, ou seja, quando o filho se passa para as fileiras do inimigo, ou seja, para o movimento Make America Great Again. Isto, claro, fala da perspectiva dos pais que são liberais, progressistas. Liberais à americana. Liberais à americana, são da esquerda. Alex Baer é uma mulher de 59 anos e que ainda se emociona facilmente ao falar do filho, Eli, que tem 20, que ela diz que viveu ali uma fase muito dedicada ao skate e de repente, no ano passado, vindo da faculdade, apareceu em casa com um boné do MAGA, Make America Great Again, que a mãe diz que atirou para um canto do quarto. É claro que os pais de Eli são fervorosos democratas, votaram em Kamala Harris e não estavam preparados para as discussões que tiveram sobre armas, imigração e aborto, nem para aceitar que o filho ia votar em Donald Trump, como acabou por votar. Numa troca de mensagens acerca das batalhas judiciais de Donald Trump, a mãe de Eli escreveu: "Tu não queres saber dos factos." E o filho respondeu-lhe: "Amo-te, fica bem." Enquanto a mãe acha que não querem saber de ti, da tua opinião. E muitas vezes fogem precisamente às discussões, porque já sabem onde é que não querem ouvir os argumentos. Exatamente.
já sabem onde é que aquilo vai dar e também não querem mudar os pais e eles também acham que os pais não os vão mudar. E enquanto também acha que o filho está a ser manipulado pelas opiniões que vê no YouTube e no Instagram, nas redes sociais em geral, exatamente, e lá acha que está simplesmente a pensar pela própria cabeça e que é uma das qualidades que ele admira em Donald Trump. Ele diz o que pensa e não se importa com o resto e ele admira isso e quer seguir esse mesmo caminho. Trump tem sido um motivo de divisão nas famílias americanas desde que irrompeu na cena política, mas há 10 anos eram mais os jovens inclinados a votar em Hillary Clinton que se queixavam dos pais conservadores ou reacionários, e desta vez os resultados de Trump entre o eleitorado mais jovem foram muito melhores, o que mudou aqui um pouco a dinâmica. Agora são os pais progressistas em conflito com os filhos conservadores. Mas não é sempre assim, não é? Tens uma geração mais conservadora e depois outra mais liberal. Isso, já vamos chegar a essa parte. É pendular. Porque alguns pais veem na preferência dos filhos por Trump um ato normal de revolta, porque afinal os filhos querem sempre o que os pais não querem. Ou seja, se os pais estão de um lado, os filhos formam a identidade contra os pais. Mas para outros pais isto é uma derrota, porque constitui uma rejeição dos valores que lhes tentaram pelo menos passar desde pequenos. A mãe de Eli diz que tem pensado muito para perceber onde é que falhou, e isto são palavras dela. Tem feito terapia que ajudou a concluir que o facto de ter pressionado o filho a pensar como ela pode ter tido o efeito contrário, porque também acontece. Quanto mais tentas convencê-lo de uma coisa, mais ele resiste, mais reação e vai para o outro lado. Antigamente a influência dos pais sobre os filhos em questões políticas era maior, porque os pais é que decidiam, por exemplo, o canal que se via em casa ou qual o jornal que era lido, não é? Que era recebido pela família. A oferta era bem menor, não é? Exatamente, ou seja, os jovens eram confrontados não eram tão confrontados com opiniões diferentes das que havia em casa, das que tinham em casa. Havia na escola, mas não se compara ao que existe hoje, com a torrente de opiniões e visões políticas que têm ao dispor através dos meios digitais. O New York Times falou com outros pais, estes do estado de Washington, que dizem que o filho começou a mudar depois de 2020, como reação aos protestos do Black Lives Matter, começou a seguir canais de direita, anti-woke, no YouTube, e no ano passado votou em Trump. A mãe acha que o filho vê o Partido Republicano como o defensor de um conceito mais tradicional de masculinidade, e quando lhe apontou as coisas que Trump disse sobre as mulheres, o filho disse-lhe que essas declarações não mostravam o verdadeiro Trump. O pai teve mais dificuldades em aceitar as opiniões políticas do filho, mas percebeu que tentar fazer com que ele mudasse de opinião era meio caminho para nunca mais ele discutir política com o pai, para evitar essas discussões. O que é certo é que os filhos que têm visões políticas diferentes dos pais não são uma novidade histórica, lá está. A diferença é que agora os filhos são mais conservadores e os pais são os progressistas, mas é normal e até certo ponto saudável que os filhos formem a sua identidade, o que inclui opiniões políticas em oposição aos pais. Mas também alguns destes pais progressistas entendem a frustração dos filhos, que não se sentem ouvidos pelo establishment, pelos poderosos, e em particular por certos setores do Partido Democrata, que eles entendem que é demasiado zeloso no esforço para silenciar opiniões que desafiam um pouco a ortodoxia num certo setor do Partido Democrata. E tudo isto explica também a inclinação dos mais jovens para o movimento de apoio a Donald Trump nas últimas eleições. É um artigo que está no New York Times, muito interessante. Agora punhamos a musiquinha do Cat Stevens, Father and Son. Exatamente. E íamos embora.